Muito bem-vindo ao canal do Papo de Tanto. Eu sou Fábio Rezende, instrutor de Tanto. Estou aqui para te ajudar a falar de uma forma livre sobre sexualidade, relacionamentos e autoconhecimento. Se prepara que o vídeo de hoje está sensacional. Bom, bora direto ao assunto então. O vídeo de hoje vai ser sobre uma coisa que particularmente eu amo muito, tanto de viver quanto de fazer, e que é um dos meus segredos dentro da massagem tântrica, que é o orgasmo cervical. O orgasmo cervical, ele geralmente é muito pouco conhecido pelas pessoas, por consequência do próprio cérvix, também chamado de colo do útero, ser muito pouco conhecido pelas pessoas. Quando a gente sabe um pouco mais sobre o que é o colo do útero, raramente as pessoas sabem sobre a estrutura fisiológica e anatômica dele. E a gente precisa dessa informação para conseguir chegar no maravilhoso e sensacional orgasmo cervical. Bom, a partir deste momento vocês vão estar vendo uma tela, que é uma tela que eu estou usando aqui, uma ilustração, para poder explicar para vocês um pouquinho melhor da anatomia e do como que a gente consegue estimular o cérvix e, consequentemente, fazer uma busca aí do orgasmo cervical, beleza? Bom, essa aqui é uma ilustração um pouco mais simples, onde a gente consegue ver dentro desse triangulinho aqui, ó, o cérvix, que vai ser essa partezinha aqui, ok? Ele vai ter essa estrutura com uma pequenininha entrada. Dito isso, vamos tirar aqui uma concepção errônea que as pessoas têm sobre o colo do útero. Aqui a gente tem a entrada do canal vaginal, ok? Entrada do canal vaginal. Nessa parte aqui, onde eu fiz um xizinho, é onde a gente vai ter o chamado ponto G. E as pessoas acreditam que existe uma conexão direta do canal vaginal até esta parte aqui, que seria ali a parte superior do útero, o que não existe de forma alguma, tá? A parte que a gente vai ter contato na relação sexual é estritamente essa parte aqui, tá? Daqui, a única coisa que vai passar são os espermatozoidezinhos que vão fazer ali o seu caminho para a fecundação. Então, nem dedo, nem vibrador, nem prótese, nem pênis, nada disso vai passar por essa parte. E vale lembrar que essa partezinha aqui é a parte que a gente vai estar falando que dilata durante o processo do parto até alcançar o tamanho da cabeça da criança, que ficaria ali em 10 centímetros, para poder fazer a fase expulsiva do parto e o bebê nascer. Então é isso aqui, essa partezinha aqui, ó, que vai segurar ali o bebê durante a gestação. Então a parte que sempre está fechada, ela dilata um pouquinho na fase da menstruação, mas fora isso está sempre fechada. Ok, agora que a gente viu esse pedaço mais simples, vamos entrar num pedaço um pouco mais complexo, onde a gente vai entrar na atividade sexual em si, na estimulação do cérvix, ok? E aqui é um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue entender também. Aqui, nesse xizinho, é onde tem a entrada do canal vaginal. Aqui é toda a extensão do canal vaginal. E aqui é a parte do cérvix, do colo do útero. É muito comum que as mulheres digam que quando a penetração vai muito funda, gere dor, gere desconforto. Por quê? Porque o cérvix, ele vai ter aqui, ó, duas partes. A parte anterior e a parte aqui posterior. O que acontece nessas partes? Essa parte aqui tem uma maior sensibilidade à dor. Já essa parte aqui tem uma maior sensibilidade ao prazer. Ou seja, a gente tem muitas pessoas que ficam nessa dualidade de sensação, que é quando vai fundo, ora dói, ora é prazeroso. Justamente porque quando vem aqui dói, quando vem aqui é prazeroso. De toda forma, o cérvix não vai ter a mesma textura, as mesmas células, o mesmo tecido que o canal vaginal, tá? Ele vai ter sim sua sensibilidade positiva e negativa, mas ele não tem a mesma textura que o canal vaginal. Então, a posição que a pessoa está sendo estimulada vai fazer com que essa parte aqui dilate um pouco mais, ou seja, acomode melhor o que estiver penetrando. Você pode ser dedo, tá? O dedo chega até lá tranquilamente. E aí gere um pouco menos de desconforto e um pouco mais de prazer. Então, quando a gente fala da estimulação cervical, a gente não está falando, existem exceções, obviamente, de uma estimulação muito forte. A gente não está falando de uma movimentação muito não. A gente está falando de uma estimulação leve, concentrada,
ok? Uma estimulação que a gente consiga fazer com calma, paciência e muita sensibilidade. O orgasmo cervical é considerado, por todas as pesquisas que tem sobre o tema, um dos orgasmos mais intensos, bem mais intenso do que o orgasmo clitoriano. Sim, também achei isso uma coisa incrível. No meu tempo como terapeuta, eu fazia alguns testes com orgasmo cervical e eu também constatei que é sim o orgasmo mais intenso. É 90% das vezes que eu consegui ali colaborar com o orgasmo cervical em alguma paciente, essa pessoa tinha ejaculação, que é uma coisa um pouco não tão comum entre a maioria das mulheres, tá? E aí eu tinha toda uma técnica de ficar alternando áreas de sensibilidade, mas de toda forma, o orgasmo cervical era de fato o que mais produzia a ejaculação feminina. Vamos voltar para a ilustração. Quando a gente volta aqui na ilustração, eu posso... Vamos dar uma prévia antes da ilustração de volta. Quando a gente fala de estimulação vulvovaginal, a gente não está falando de regras. Tem mulheres que podem ter isso daqui muito sensível, isso daqui muito sensível, isso daqui muito sensível, isso daqui muito sensível. Não existe uma regra só. Ou seja, é um processo de investigação. Você tem que estar muito atento à percepção tátil, à sensação que a pessoa está tendo, ao gemido, à respiração e tudo mais. Então, quando a gente fala dessa parte aqui, a parte anterior tende a não ser tão prazerosa. Então, a gente começa a estimular essa partezinha aqui entre a anterior e a posterior, e você vai começar a ver já uma maior sensação. Lembrando que é necessário que a pessoa esteja num momento de grande excitação. Isso não é a coisa que vai fazer nos primeiros 3 minutos de relação sexual, tá? Até que você consiga chegar aqui na parte posterior do cérvix. Quando a gente fala de penetração, ou com uma prótese, um dildo ou peniana, a gente está falando de achar uma posição que seja mais fácil de você chegar até a parte posterior do cérvix. Então, pesquise posições, experimente. Com o tempo, né, as pessoas que possuem pênis conseguem entender pelo próprio pênis a sensação de onde que é o anterior, de onde que é o posterior. Você percebe que eu falo que são dois fundos dentro do canal vaginal que a gente sente, um mais raso e um mais fundo. Você tem que aprender quais posições levam até o mais fundo, ok? Então pesquise posições e entenda como que você vai chegar dentro do cérvix não, como que você vai chegar até a parte posterior do cérvix sem causar dor e desconforto. Chegando aqui, a estimulação, ela não vai ser uma estimulação tradicional de penetração. Ela vai ser muito parecida com a estimulação que a gente faz no ponto G, que é aquele movimentinho de vai e vem, como a gente faz aquele movimentinho assim, ó, de pinça com o dedo. Então a gente vai fazer uma estimulação mais localizada, não necessariamente aquela coisa da penetração que a gente é de fato muito acostumado e que não há necessidade. Ou seja, cheguei ali dentro do... Vamos pegar aqui essa caixinha. Cheguei ali dentro do canal vaginal, perto do colo do útero, eu vou tatear. Cheguei essa parte aqui mais rígida, cérvix, parte superior aqui, ela vai acabar bem rápido. É a parte anterior. Você vai tatear para baixo e vai descer mais um pouquinho. Aí você vai achar um segundo fundo, que é a parte posterior. Nessa parte você vai aplicar pequenos movimentos, ok? Podem ser circulares, podem ser de pressão, pode ser uma tremidinha, pode ser um leve vai e vem. Você vai ter que fazer isso para explorar e entender qual é a preferência da pessoa. Feito isso, meu amor, observe. Pode ser muito desconfortável? Pode. Pode ser muito sensacional para as pessoas envolvidas. Então, tenha paciência, tenha investigação. Eu espero que vocês possam aproveitar muito, principalmente vocês, mulheres, e possam explorar de fato o orgasmo cervical, porque é sim uma das coisas mais mágicas que eu já descobri sobre o corpo feminino dentro dessa questão de estímulo sexual, de prazer sexual. Esse foi mais um Papo de Tantra. Te vejo na próxima. Um beijo!